Então, boa tarde a todos. Na aula de hoje, a gente vai começar a falar de alguns problemas, tá? Que são um pouquinho mais complexos do que os problemas que nós estamos acostumados a avaliar, né? Que começamos a avaliar neste nosso segundo módulo. Os problemas que nós estamos avaliando até o momento, a equação de Bernoulli, mesmo tendo como necessidade avaliar aí alguns fatores de correção após sua utilização, ela pode ser aplicada de forma satisfatória. Só que esses casos, eles possuem uma restrição muito grande. Então, quando é que eu posso utilizar a equação de Bernoulli? Se meu problema estiver em estado estacionário, se eu não tiver, se o fluido for incompressível, se eu não tiver uma máquina de fluxo, se a dissipação viscosa for desprezível. Então, existe uma série de características, uma série de restrições que precisam ser obedecidas para que a equação de Bernoulli possa ser utilizada com sucesso, de maneira adequada. E aí, quando a gente vai se deparar com a maioria dos problemas práticos, essa equação de Bernoulli, ela normalmente não é viável, né? A gente tem dissipações viscosas, a gente tem a presença de máquinas de fluxo, então eu tenho uma bomba instalada, eu tenho uma turbina instalada na linha, então eu preciso avaliar estes problemas de uma forma geral. Então, a gente começou avaliando a equação de Bernoulli fazendo o seguinte: pegamos um balanço de energia e, através desse balanço de energia, eu falei, olha, vamos tentar identificar as principais formas de energia que estão presentes nesse nosso problema. E aí, naquele momento, eu tinha energia cinética, potencial e energia interna. E começamos a avaliar que a variação de temperatura, por exemplo, era desprezível, e aí a energia interna já não era avaliada, ela poderia ser desconsiderada. Agora, a gente vai começar a fazer avaliações um pouquinho mais elaboradas, tá? Então, a aula de hoje é referente à equação geral da energia. Então, a gente vai tentar utilizar tantas simplificações. A gente vai tentar generalizar os problemas que nós vamos avaliar. Então, para entender a equação geral da energia, precisamos inicialmente avaliar como é que surge, né? E aí, a equação geral da energia, conforme a gente já até comentou, né, em aulas anteriores, ela está relacionada com a primeira lei da termodinâmica, que é a equação da conservação ou o princípio da conservação da energia. E a primeira lei da termodinâmica, ela indica para a gente que a energia, ela não pode ser criada nem destruída, né? Ela se transforma ao longo do meu processo. Então, eu tenho, por exemplo, energia cinética se transformando em energia potencial se transformando em energia de escoamento e assim sucessivamente. Então, eu preciso ter o conhecimento da primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica indica que a variação de energia interna é igual a calor mais trabalho. Então, é uma equação simples, em que muitas coisas são avaliadas através desta simplicidade, tá? Então, de modo geral, é até interessante a gente avaliar isso. Normalmente, as equações mais simples são aquelas que trazem aí mais aplicações e até mesmo um pouquinho mais de complexidade na hora que a gente vai aplicá-la a algumas resoluções de problemas reais. Até aqui está claro para vocês? Assim, professor. Ok. Então, vamos tentar trazer esta equação, a primeira lei da termodinâmica, para os nossos casos aqui envolvendo escoamentos, né? Primeiramente, a gente vai avaliar um sistema fechado. Então, um sistema fechado é aquele que eu não tenho entrada nem saída de massa. Porém, eu tenho transferência de calor e eu tenho trabalho. Então, calor e trabalho, eles podem atravessar as fronteiras aí, né? Então, se eu fizer um balanço de energia em um sistema fechado, eu tenho a taxa de calor mais taxa de trabalho é igual à variação de energia ao longo do tempo. Observando esta equação, qual é a principal diferença dessa equação para essa equação daqui? Como é que eu posso identificar
a principal diferença entre a primeira lei da termodinâmica e o balanço de energia em um sistema fechado? É que está ao longo do tempo, professor. Exatamente. É que aqui o balanço de energia está sendo avaliado ao longo do tempo. E aí, essa é uma característica própria da área de conhecimento termodinâmica. A termodinâmica, ela avalia, por exemplo, o estado em que o meu sistema irá ser avaliado futuramente. Então, após o equilíbrio, eu consigo identificar, olha, para uma determinada quantidade de calor, para uma determinada quantidade de trabalho que foi feita pelo sistema ou realizada sobre o sistema, eu sei qual é a variação de energia interna. Já no momento que eu faço um balanço de energia, esse meu problema, ele é transiente, né? A quantidade de energia, ela não é fixa ao longo do tempo. Eu tenho um fluxo, ou uma taxa de calor, uma taxa de trabalho. Então, a energia do meu sistema, ela vai variando ao longo do tempo. Então, essa é a principal diferença entre essas duas equações, tá? E aí, a gente já está até acostumado a trabalhar com esse termo aqui de energia. Se vocês lembrarem das aulas anteriores, a gente falou, olha, quando estamos lidando com fluidos, é interessante avaliarmos energia na sua forma específica, né? Energia por unidade de massa. E aí eu falei, olha, dentre as formas de energia, nós temos energia cinética, potencial e energia interna. Então, o meu sistema, ele pode ser avaliado através dessas três formas de energia. Então, se eu pegar essas minhas expressões e substituir aqui, ó, quem é DE aqui, né? DE é energia específica, ρV, já que ρ vezes V é a massa. Expressei em função da massa específica porque é uma propriedade do fluido. Fica mais fácil de ser avaliado. Então, quem é essa energia específica? A soma dessas três componentes aqui, inicialmente avaliadas. Então, tá aqui, ó, calor mais taxa de calor mais taxa de trabalho é igual à variação da energia cinética, potencial e interna no meu volume de controle, vezes a massa, né? Então, eu tenho essa simples equação. Até aqui tá claro para vocês? Assim, professor. Beleza. Então, se eu tenho essa equação, vamos tentar aplicá-la a um problema real, certo? E aí, eu peguei o seguinte exemplo. Tem um ventilador, este ventilador, ele foi colocado em um quarto, tá? E esse quarto está fechado. A única coisa que está acontecendo é o ventilador ligado aqui no interior deste quarto. E esse ventilador, ele foi ligado durante 3 horas de relógio, tá? Então, o ventilador ele funciona durante 3 horas e ele possui uma potência de 10 watts. Pergunta-se qual é a variação de temperatura neste intervalo de tempo. Então, é um enunciado bem simplesinho, tá? E vamos avaliar a nossa equação que acabamos de deduzir. Olhando este problema e olhando a nossa equação, como é que vocês imaginam a resolução deste problema? Quais são os termos que aparecem na equação que a gente consegue quantificar ou identificar? Quais são os termos que eu posso falar, olha, eu acho que isso daqui não irá variar com o tempo, por exemplo, vai ser igual a zero. O que é que acontece? Professor, eu Foi nula, igual a variação com o tempo. Pode ser. Pode falar. eu ia buscar primeiro converter a potência para joules, eu acho. Tá, mas por exemplo, eu tenho lá a potência do ventilador. Essa potência, ela está sendo avaliada em termos de calor, de trabalho, de quê? Aí eu... Olha só, o ventilador, ele é uma máquina de fluxo, concorda? Sim. Se é uma máquina de fluxo,
ele vai fornecer calor ou trabalho? Creio que trabalho, né? Trabalho, né? Tem o trabalho de eixo, então o próprio nome já indica para a gente. Aí observe esse caso. Vamos avaliar aqui o que o Antônio falou. Variação de velocidade igual a zero ao longo do tempo. Por que eu posso fazer uma observação desse tipo? No momento em que eu observo o meu sistema, então é um sistema fechado, tá? Tá tudo fechado. O fluido que está em torno do ventilador, ele vai possuir uma movimentação. Mas o que acontece com os elementos de fluido que estão distantes desse ventilador? Eles vão se movimentar com intensidade significativa? Não. Não. Então, observem que, majoritariamente, qual é a velocidade do fluido no interior deste espaço? Perto do ventilador, professor. Não. Qual é o valor numérico? Majoritariamente, qual é o valor da velocidade do fluido neste espaço? É zero, né? Zero, porque apenas o fluido que está próximo ao ventilador é que vai ter uma movimentação significativa. Se eu começar a me afastar desse ventilador, a velocidade do fluido ela vai reduzindo até que chegue a zero. Então, em um ambiente como este, a maior parte do fluido ele possui velocidade nula. Então, eu vou ter variação de energia cinética ao longo do tempo? Não. Não. Então, a gente já começa a fazer algumas simplificações. Foi avaliado, por exemplo, aqui no enunciado, que está ocorrendo aquecimento de algo, que eu tenho transferência de calor? Também não. Então, a única coisa que foi dita foi que o ventilador ele está aqui em funcionamento e ele possui uma potência de 10 watts. Na verdade, potência é a própria unidade aqui, né, de trabalho aqui, não é? Taxa de trabalho, tem um pontinho aqui, é de joule por segundo, potência. Então, veja que o termo de velocidade, ele não varia com o tempo. Vamos avaliar a cota, por exemplo, GZ, um termo relacionado à altura. Avaliando, veja que aqui o quarto é o meu sistema. Ao longo do tempo, o meu sistema muda de altura? Não. Não. Mas como eu não tenho mudança de altura, então GZ também se mantém constante ao longo do tempo. Então, identificamos que calor é igual a zero, não tenho transferência de calor, tenho trabalho, e identificamos que a velocidade é nula e a cota é constante. Então, a única variável aqui é a energia interna, que está relacionada à temperatura. Então, já já a gente vai entender até por que essa relação, como é que surge essa relação. Na verdade, vocês já sabem, né? Lá da físico-química e da termodinâmica também. Então, eu vou observar essas características. A maioria dos problemas que nós vamos nos deparar, nós precisaremos fazer essas análises físicas, tá? Estas simplificações. Tá claro para todo mundo estas simplificações? Teve alguma que vocês não entenderam, que queiram comentar? Tá claro, professor. Ok. Então, eu vou pegar aqui os dados que nos foram fornecidos, tá? Então, potência do ventilador, 10 watts. O tempo de funcionamento, né? 3 horas, então passei para segundos. Vou deixar tudo no sistema internacional. E tem a nossa equação. Então, a variação de energia, identifiquei que não houve variação de energia cinética e nem variação de energia potencial. Então, eu só tenho variação de energia interna. E o calor é igual a zero. Então, trabalho é igual a derivada em relação ao tempo de U vezes V. Como não nos foi fornecido, nós precisamos utilizar uma base de cálculo. O volume é o volume do quarto, a massa específica é do fluido que está ali inserido, então o ar, 1 kg por metro cúbico, por exemplo.
eu utilizei aqui um volume de 10 metros cúbicos, tá? E uma temperatura inicial aí de 25 graus Celsius. Então, obviamente, isso daqui também não é nem Maceió, né? No inverno, Maceió está em torno de uns 40 graus Celsius. No verão, que é o que a gente agora está próximo aí de viver, vai chegar perto dos 50. Então, a gente precisa de algumas informações. Utilizando essas informações, percebam que ρ e V é constante. Então, ρ e V está dentro da derivada aqui, podem sair por serem constantes. Então, eu tenho 10 é igual a 10 du dt. Até aqui, está claro para vocês? Tem algum ponto que vocês não entenderam? Eu, professor. Beleza. Como é que eu posso correlacionar variação de energia interna com variação de temperatura? Lá da termodinâmica. Quem é que lembra isso daí? É o calor específico. O calor específico. Eu não sei se vocês chegaram a fazer esse experimento, onde vocês avaliam a capacidade calorífica de alguns materiais. Então, eu coloco, por exemplo, um metal no interior de um recipiente de isopor ali para permitir que o calor não se dissipe. Eu consigo avaliar a variação de temperatura ao longo do tempo. Vocês fizeram esse experimento? Acho que em laboratório de química, não sei se vocês fazem. Eu lembro de ter visto num livro, professor. Tá. Mas é um experimento bem simples, tá? Coloca um termopar e avalia a variação de temperatura. E com isso a gente consegue determinar a capacidade calorífica. A capacidade calorífica, gente, só para contextualizar, ela é uma propriedade que avalia a capacidade que o material tem de reter calor, tá? Então, só para vocês irem compreendendo. Então, aqui no caso do ar, nós conseguimos determinar essa capacidade calorífica, ela é tabelada. Irei até apresentar para vocês essas tabelas. Então, ó, du é igual a CV dt. Isso aqui é capacidade calorífica a volume constante, tá? Que é o caso do quarto. O quarto ele não alterou de volume. Mas eu poderia, por exemplo, ter capacidade calorífica a pressão constante, que é o CP. E existe uma relação direta entre CV e CP. Então, eu vou substituir du por CV dt. O CV, a capacidade calorífica do ar, é de 717,14 Nm por quilograma Kelvin. Na hora que eu substituo esse valor, multiplicar por 10 aqui já, ó. Então, ficou 10 é igual a 7.171,4 dt, derivada da temperatura em relação ao tempo. Se eu fizer a integral em relação ao tempo do lado esquerdo e do lado direito, vocês vão perceber que a integral em relação ao tempo de 10 é 10 vezes t, e a integral de dt em relação da derivada da temperatura em relação ao tempo é a própria variação de temperatura, né? Se eu integrei a derivada, volta à variável original. Então, isso aqui é uma equação diferencial separável, né, de simples resolução. Então, eu vou lá e consigo identificar que 10 vezes esse intervalo de tempo é igual a 7.171,4 vezes a variação de temperatura. Identifico que a variação de temperatura é de 15 graus Celsius. Então, um exemplo prático disso daqui. Se vocês entram no quarto e o quarto está completamente fechado e liga o ventilador, achando que a temperatura vai abaixar, isso na verdade não ocorre, porque o trabalho que o ventilador está transferindo para o ambiente, ele vai ser convertido em energia interna, tá? Não é à toa que quando sai do quarto, tá aquele bafo quente lá, todo mundo passando mal, né? Então, pelo amor de Deus, cuidado com isso. Aí vamos entender isso aqui um pouquinho na prática industrial. Quando a gente vai para a indústria, em algumas delas, né, a indústria de alimentos, por exemplo, não é permitido. Mas em algumas indústrias, nós utilizamos ventiladores no interior do pátio industrial. Então, esses ventiladores, eles possuem uma potência muito maior do que isso daqui. Isso aqui é um
a potência de um ventilador residencial, tá? Então, um ventilador industrial possuiria uma potência muito superior, logo, uma variação de temperatura também muito maior. E não é à toa que na indústria nós temos exaustores instalados. Então, quando vocês olham para o teto das indústrias, vocês veem aqueles exaustores ali o tempo todo rotacionando. Para que é aquilo? Para que tenha renovação de ar e eu evite o aumento da temperatura. Então, quando a gente vai estudar, por exemplo, as disciplinas de segurança do trabalho, existe lá um termo chamado de conforto térmico. Então, conforto térmico está relacionado a evitar essas elevações. Então, agora vocês sabem por que as elevações de temperatura elas ocorrem. Professor? Oi. E alguma delas também tem aquelas mangueiras acopladas com aqueles esguichos, que eles jogam gotículas de água no ambiente para poder melhorar o conforto também. É interessante isso. E por que você utiliza água ali para reduzir a temperatura? O que acontece? Porque a água tem essa capacidade de reduzir a temperatura. Quando você faz isto, você está aumentando a capacidade calorífica naquele ponto. Então, se eu aumentar a capacidade calorífica, imagina que ao invés de ser 7.000, seja aqui agora 20.000. Vocês conseguem enxergar que a variação de temperatura ficou menor? Sim ou não? Sim, né? Para manter o 10 constante. Isso. Então, isso, Albert, que você acabou de falar aí, é muito interessante, porque a gente faz manobras simples para alterar uma variável como essa daqui, e assim a gente consegue também um conforto térmico maior. Então, às vezes a gente não consegue identificar, né, as aplicações do que a gente está estudando, então eu vou tentar trazer para vocês aqui, mas são coisas assim simples que utilizam esse tipo de equacionamento. Tá claro para vocês? Alguém ficou com dúvida em alguma coisa? Tudo certo, professor. Ficou claro. Então, essa é a primeira avaliação aqui da nossa equação geral da energia. Só que essa equação que a gente está avaliando, eu estou identificando para um sistema fechado. Infelizmente, esse não é o caso para os nossos escoamentos, né? O escoamento fechado ele não seria viável, né? Eu vou ter entrada e saída de massa. Então, a gente precisa fazer algumas avaliações, algumas observações, e que vocês vão ver que serão observações bem naturais de serem avaliadas, tá? Então, primeiro, eu gostaria de trazer para vocês alguns conceitos básicos que a gente precisa compreender. Eu não vou ler o texto, tá? Eu vou disponibilizar para vocês depois das aulas, mas este primeiro conceito é relacionado à transferência de calor. E aí, por exemplo, quando eu falo que um processo é adiabático, eu estou indicando que aquele termo de calor, ele será zero. E aí existem vários casos em que nós teremos aí processos adiabáticos. Então, por exemplo, na construção civil, eu posso colocar paredes com um espaçamento ali entre elas, onde eu vou ter um espaço vazio entre as paredes. Ou então, os próprios blocos, né, ou tijolos aí, eles possuem espaços vazios. Por que isso? Porque eu estou minimizando a transferência de calor. Eu estou fazendo que meu fenômeno, meu processo, a minha construção, ela tenda a ser adiabática, né, minimizando esse valor de Q. Então, a gente precisa ter conhecimento sobre esses termos, tá? O primeiro deles é o processo adiabático, onde eu estou dizendo, né, ou afirmando para vocês que a taxa de transferência de calor ela é igual a zero ou ela pode ser desprezível. Só que existe outra observação a ser feita, que é o processo isotérmico. No processo isotérmico, eu não terei transferência de calor, mas não porque estou impedindo que o calor se transfira, mas por conta de a variação de temperatura entre dois pontos ser nula. Então, vou até fazer uma retrospectiva com vocês, tá? Eu só terei escoamento se eu tiver variação de pressão entre dois pontos. Eu só terei transferência de quantidade de movimento se eu tiver variação de velocidade entre dois pontos. Eu só terei transferência de calor se houver
a variação de temperatura entre dois pontos. E eu só terei transferência de massa se houver uma variação de concentração entre dois pontos. Então, eu preciso de uma força motriz para que aquele fenômeno ocorra, tá? Então, não existirá transferência de calor se não houver variação de temperatura. Então, cuidado com esses termos, tá bom? Então, eu deixei até aqui claro que o processo adiabático, o Q ponto é igual a zero. Então, o exemplo que a gente acabou de fazer é um sistema fechado e, além disso, adiabático. A gente não avaliou esse valor de Q. O que, na prática, né, teríamos que avaliar. Então, imagine o seguinte, se tem um sol batendo na parede, a parede esquenta, né, eleva-se a temperatura, então eu vou ter transferência de calor também para o interior do quarto. Então, naquele caso ali, a variação de temperatura não seria apenas 15 graus Celsius, né, ela seria ainda maior. Tá claro para vocês? Ficou alguma coisa confusa que vocês querem questionar? Tá claro, professor. Tá claro. Ok. Então, a gente falou, vou até voltar aqui, tá? Só para vocês identificarem. A gente falou desse termo de calor. O outro termo que a gente precisa prestar atenção é esse termo aqui de trabalho, tá? E aí, quando eu falo em trabalho, o trabalho ele pode ser avaliado de diversas formas. Aqui, no nosso caso, eu vou ter 3 tipos de trabalho para serem avaliados principalmente. É o trabalho de eixo, por conta da presença de uma máquina de fluxo, o trabalho relacionado à pressão e o trabalho de viscosidade, né, por conta das forças viscosas. E aí eu vou mostrar a vocês por que estou falando aqui de trabalho relacionado à pressão, tá? Porque a pressão, ela pode ser avaliada como trabalho. Vou trazer vocês aqui como F-type, para a gente mostrar o princípio matemático desta avaliação. Ó, vou começar falando a descrição ou definição geral de trabalho, né? Trabalho é força vezes deslocamento. Aí aqui eu vou colocar o deslocamento como sendo um S, tá? Só para a gente não aparecer D aqui e acabar derivando D, vai ficar uma loucura. Então, trabalho é força vezes deslocamento. Quando eu avalio pressão, eu preciso tentar transformar um termo em outro, né? Então, pressão vezes deslocamento. Só que, veja, eu preciso transformar pressão em força. Para isso, eu preciso multiplicar pela área. Então, pressão vezes a área, força vezes deslocamento, trabalho. Se vocês observarem, naquele equacionamento do balanço de energia, aparece trabalho ou taxa de trabalho? Trabalho, professor. Não tem um pontinho em cima, não? Hã? Deixa eu voltar lá para vocês verem. Ó. Aqui. Tem um pontinho aqui em cima. Então, isso aqui é energia por unidade de tempo. Né? Calor por unidade de tempo, variação de energia por unidade de tempo. Então, lá, eu preciso avaliar a mesma coisa, né? A taxa de trabalho por conta da presença da pressão. Então, ó, como é que eu posso, ou qual é a avaliação matemática que eu tenho que fazer para que esse termo fique aqui em função de taxa de trabalho? E aí, como é que a gente pode resolver isso daí? É derivando? Derivando. É por unidade de tempo, né? Então, é como se eu pegasse essa expressão, dividisse ambos os lados pelo tempo. Então, eu vou dividir aqui ó, por ΔT. Vou fazer aos poucos, tá? Para a gente tentar compreender. Vou colocar o ΔT só aqui. Produto. Aí, quando o ΔT ele é muito pequeno, a gente avalia isso daqui como sendo taxa de trabalho, né, por instante de tempo.
E o que é isso aqui? Distância por tempo. Velocidade. Velocidade. Então, se eu tenho um escoamento, esse escoamento, ele possui pressão, né, em diferentes pontos, e como está escoando, eu tenho velocidade. Então, está aqui a prova do porquê que existe esse trabalho relacionado à pressão, tá? Eu tenho pressão no meu escoamento, o escoamento ele passa por uma área, então gera-se uma força, e como está escoando, o fluido possui velocidade. Então, esses três termos aqui é relacionado à taxa de trabalho. O trabalho viscoso a gente já até comentou anteriormente. Então, se eu tenho essas formas de trabalho, eu preciso computá-las, né, no nosso equacionamento. Então, a partir de agora, o que a gente quer é fazer essa quantificação, tá? Então, eu tenho um trabalho de eixo, trabalho de pressão e o trabalho viscoso. O trabalho de eixo ele está relacionado à presença de uma máquina de fluxo, então uma bomba, um compressor, uma turbina. O trabalho de pressão relacionado às forças de pressão ao longo do escoamento, conforme eu mostrei para vocês aqui agora pelo Math-Type. E o trabalho da viscosidade ocorre por conta das forças viscosas, ou entre camadas de fluido, ou entre o fluido e as fronteiras, né? Ou seja, e as paredes. Então, eu preciso quantificar essas três formas aqui de trabalho, tá? Então, vou pegar o balanço de energia e vou avaliar. Esse nosso balanço de energia é para um sistema fechado. Eu preciso deixar ele mais geral, né? Eu preciso, por exemplo, colocar entradas e saídas. Então, para isso, eu coloco este terminho aqui. Vocês lembram dessa expressão? O que é que significa esse termo finalzinho aqui? Esse V.N. É o produto vetorial da velocidade com Exatamente, é o produto vetorial. um N. Eu ainda não lembro o que é, professor, desculpa. Mas é o produto vetorial mesmo, você está certo. É o produto vetorial do vetor velocidade com o vetor unitário aqui. Aí observem o seguinte, como é que eu sei que é entrada ou quando é saída? Depois vocês revisitem lá a aula que a gente falou sobre isso, tá? Quando eu tenho o vetor velocidade, vou até fazer uma pausa aqui, vou abrir aqui um PowerPoint aqui, tá? Para a gente fazer esse desenhozinho ali. Okay. Deixa eu trazer vocês para cá. Eu tenho um escoamento. Então, o vetor normal, né? Ele sempre aponta para fora, certo? Não esqueçam desse detalhe não, gente, pelo amor de Deus. Ele sempre vai apontar para fora. Então, aqui é meu vetor normal. Deixa eu aumentar aqui. Só que além do vetor normal, eu vou ter também o vetor velocidade. Então vamos lá. Eu tenho o vetor normal. Então, ele está apontando sempre para fora, tá? E aí, veja que no primeiro caso, eu vou ter o vetor velocidade entrando aqui no meu volume de controle. Observem que o vetor normal, ele vai estar no sentido contrário ao vetor velocidade. Como é que eu sei? Como é que eu calculo o produto vetorial? O produto vetorial vai ser o módulo do vetor velocidade vezes o módulo do vetor normal vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Se o vetor velocidade ele está apontado para dentro e o vetor normal apontado para fora, qual é o ângulo que é formado entre eles? 180. 180. Então, veja que cosseno de 180 é igual a menos 1. Então, na entrada, vai aparecer um sinal negativo por conta desse produto vetorial. Agora, na saída, eu vou ter o vetor normal apontado para fora e a velocidade também apontada para fora. Logo, a angulação formada entre esses dois vetores é igual a zero.
cosseno de 0 é igual a 1. Então, na saída vai aparecer um sinal positivo por conta do produto vetorial, e na entrada vai aparecer um sinal negativo, também por conta do produto vetorial. Ficou claro para vocês isso? Sim, professor. Esse primeiro termo aqui, ó, ele é relacionado a um sistema fechado, não tem adição de fluido, não tem entrada e saída de massa. Só que quando a gente está estudando os escoamentos, eu tenho entrada e saída de massa. Então, eu preciso quantificar isso daí, tá? Então, tá aqui, entrada e saída de massa. Quando eu tenho uma quantidade de fluido, imagina só, eu tenho lá o meu sistema. O fluido que entra nesse meu sistema, ele está trazendo consigo uma quantidade de energia. E o fluido que está saindo desse meu volume de controle, ele está levando a quantidade de energia consigo também. Então, o fluido que entra, por exemplo, ele vem numa determinada pressão, numa determinada velocidade. Isso não é forma de energia? E quando ele sai, ele carrega outra quantidade de energia consigo. Então, esse termo é justamente para avaliar esses pontos. Tá claro? Ok. Então, tá aí essas nossas observações. Vou pegar e vou avaliar o trabalho. Veja, a gente acabou de falar que trabalho pode ser expresso em termos de trabalho de eixo, trabalho de pressão e trabalho viscoso. O trabalho de eixo, bombas, o sinal é positivo, compressor, turbina, sinal negativo, né? O trabalho da pressão. A pressão, ela aponta sempre para o centro do meu volume de controle, né? Então, se eu tenho um fluido tentando escoar, a pressão, ela aparece como um termo ali negativo, né? Ela tenta impedir com que o fluido continue. Está pressionando o escoamento. E o trabalho viscoso também, né? Ele vai retirando energia do escoamento. Então, na hora que eu tento avaliar o termo trabalho, destrinchar esse termo, colocando as formas de trabalho avaliadas por nós, então eu tenho trabalho, é o trabalho de eixo, menos o trabalho de pressão, menos o trabalho por conta das forças viscosas. Veja que é taxa de trabalho, tá? Sempre por unidade de tempo. Então, vou pegar esses termos e adicionar aqui no nosso equacionamento. Esta expressão, ela é a equação geral da energia. Isso é válido para qualquer sistema, tá? Então, se tiver em regime transiente, se o fluido for compressível, se eu tiver variação de temperatura, esta equação, ela consegue resolver os nossos problemas. Ela tem algum nome, professor? Equação geral da energia. Obrigado, senhor. Nada. Dúvidas? Não. Tá. Então, eu vou pegar a equação, vou falar o seguinte, olha, a gente acabou de falar que como é que eu posso transformar pressão, né, ou avaliar pressão na forma de trabalho? Pressão vezes a área vezes a velocidade. Aqui eu coloquei a notação matemática como sendo, olha, a velocidade talvez não seja constante, né? E a gente precisa quantificar, porque a pressão, ela atua no sentido do escoamento e contrário ao escoamento, né? Então, ela aponta para o centro do meu volume de controle. Então, esse termo aqui, ele quantifica justamente essa mudança de pressão aqui do ponto 1 e do ponto 2, por exemplo. Vocês conseguem enxergar isso, gente? Sejam sinceros. Sim. Beleza. Então, aqui, ó, eu estou avaliando a pressão atuando em 2 pontos, tá? De um lado e por outro. Então, eu tenho a minha equação, a equação geral da energia, e vou substituir. No momento em que eu substituo, observem que aparece aqui, vou até dar um zoom, tá? A integral na superfície de controle de P, produto vetorial dA. E aqui aparece também essa integral na superfície de controle. Então, como ambas as integrais elas são iguais, eu posso colocá-las juntas, né? Colocar como se fosse um termo em evidência. Então, eu coloquei aqui, tá? Ó, o ρ, se eu multiplicar ρ por P sobre ρ, vai aparecer só o P, e aí a gente volta para a expressão original. Cuidado com esses passos.
Eu estou mostrando isso aqui para vocês porque, a depender do problema, a gente vai utilizar essa equação em diferentes pontos, tá? Então, essa daqui é a equação para ser aplicada em qualquer caso. Conforme a gente for caminhando aqui ao longo da nossa aula, a gente vai fazer algumas observações, algumas simplificações. Então, por exemplo, se o fluido for incompressível, o que é que a gente pode fazer? Se eu estiver em regime estacionário, o que é que pode ocorrer aqui? Então, cuidado com esses detalhes. Até aqui, tá claro para vocês? Eu estou perguntando sempre porque talvez não seja tão simples assim, tá? Claro, professor. Beleza. Então, observe o seguinte. Esse termo, ele surge porque não necessariamente a velocidade ela é constante em uma determinada seção transversal. Só que para problemas macroscópicos, né, aplicado na engenharia de forma geral, a gente pode fazer esta simplificação. E aí a gente também já avaliou essa expressãozinha aqui, ó, que é integral na superfície de ρ VdA. VdA é vazão volumétrica, vezes ρ vira vazão mássica. Se eu posso avaliar em termos da velocidade média. Então, imagina só que a energia, eu conheço a energia em um ponto, então a energia média em um ponto, a pressão em uma determinada seção. Se eu conhecer a vazão mássica média, eu posso, então, simplificar minha expressão. Então, eu evito utilizar aqui tantas integrais e vai ficando um pouquinho mais simples o meu equacionamento. Então, tem o calor, trabalho de eixo, trabalho cisalhante, o termo de acúmulo de energia, o termo de saída e o termo de entrada. Vejam que saída ficou positivo e entrada ficou negativo. Por que isto? Justamente por conta do produto vetorial que a gente vinha conversando, né? Cosseno de 180 menos 1, aparece aqui o sinal negativo. E aí, como é que estamos? Professor, eu só não entendi uma coisinha, só o trabalho, porque o trabalho do eixo está somando e o cisalhante diminuindo. Tá. Então, quando eu estou realizando, por exemplo, se eu tenho uma bomba, ela normalmente vai adicionar energia ao meu escoamento. Então, eu vou lá e já utilizo isto como princípio, né? Eu vou adicionar energia ao meu escoamento. Já o trabalho viscoso, ele vai remover energia do meu escoamento. Se você colocasse aqui, nada impede, tá? Que você coloque positivo para o trabalho cisalhante. Só que no momento que você for quantificar, você teria, por exemplo, trabalho cisalhante igual a menos 10 watts, por exemplo. Então, para evitar que trabalho cisalhante fique igual a menos 10, se eu já colocar esse sinal negativo, vai ficar trabalho cisalhante igual a 10 watts. Eu já sei que ele vai retirar energia. Certo? Beleza, obrigado. Nada. Então, eu tenho a nossa expressão. Vou pegar essa expressão e vou expandir agora quem é essa energia. Então, eu tenho energia cinética, potencial e energia interna. No momento em que eu exemplifico ou especifico as formas de energia que vamos avaliar, eu tenho a equação geral avaliada de uma outra forma. Aí eu já trago vocês para uma outra observação. Normalmente, as tabelas termodinâmicas, elas trazem entalpia ao invés de energia interna. Então, existe uma relação que transforma a energia interna em entalpia. Então, veja que essa relação, ela aparece aqui no nosso equacionamento. Energia interna mais P sobre ρ. Então, é comum a gente utilizar equações desta forma, tá? Eu vou até mostrar para vocês aqui a tabela lá no final do livro do Sengel, lá na página 773, tá? Apêndice A3. Tabela A3, para vocês observarem isso que eu estou falando, tá? Então, lá no Sengel, eu tenho aqui a tabela 3, onde eu tenho, por exemplo, temperatura, pressão, densidade ou massa específica, né? Entalpia. Então, observe que eu não tenho energia interna aqui. Eu tenho entalpia. Então, só para vocês ficarem cientes do porquê que a gente normalmente faz essa transformação. Então, as tabelas termodinâmicas, normalmente, elas trazem entalpia. Aí, já que estamos aqui nessa tabela,
eu gostaria de utilizar um ponto aqui como exemplo para vocês, tá? Observe o seguinte, aqui a primeira coluna é temperatura, a segunda é pressão de saturação. Se eu tenho um escoamento, esse escoamento está ocorrendo a 80 graus Celsius. Água, tá? Água escoando a 80 graus Celsius, tá aqui. E eu digo para vocês, olha, a pressão num determinado ponto, ela foi avaliada em 40 kPa. E eu observo que a pressão de saturação é de 47 kPa. O que é que irá ocorrer nesta linha? Ele vai mudar de fase, professor. Vai ter mudança de fase. Então, aqui, ó, no momento em que a pressão em um ponto da tubulação fica abaixo da pressão de saturação, quer dizer que eu posso ter o aparecimento, vou ter, né, na verdade, né, teremos o aparecimento de bolhas aqui. O que provavelmente, né, caso tenha uma máquina de fluxo depois desse ponto, vai promover a cavitação. Então, eu posso, por exemplo, perguntar para vocês, olha, dado o devido sistema, e eu sei que a pressão ela vai reduzindo ao longo do comprimento da tubulação. Em qual comprimento ocorre o aparecimento de bolhas? Começa a apresentar bolhas, né? Então, tá aqui uma observação que deve ser feita. Tá claro para todo mundo? Sim, professor. Claro, tranquilo. Ok. Então, eu tenho aqui a minha equação geral da energia, onde eu consigo avaliar a energia cinética, potencial, a entalpia. Então, por exemplo, se eu tenho mudança de temperatura, a entalpia da entrada e da saída serão diferentes, por exemplo. E já a gente vai entender ou vai aplicar este conceito à resolução de um problema nosso. Aí eu tenho essa equação. Esta equação, se eu avaliar em regime permanente, o que é que muda? A velocidade média é 0, né? Não. Aí, quadrado menos. Eu posso ter, por exemplo, variação de velocidade em regime permanente. Se eu tiver uma tubulação com mudança de diâmetro. Sim, é verdade, professor, desculpe. Não, não precisa pedir desculpa, não. A massa que entra é a mesma que sai, professor? Também, mas eu tenho uma avaliação direta. Quando eu falo regime permanente, o que é que eu estou dizendo? O escoamento é laminar ao longo de todo o percurso. Eu tenho escoamento turbulento em regime permanente. O tempo, que não varia A muito. massa específica é constante. Massa específica constante é fluido incompressível. Quando eu estou falando em regime permanente, quer dizer que eu não tenho uma dependência temporal. Então, a derivada em relação ao tempo é igual a zero. Regime permanente, a gente não indica que as propriedades elas não mudam ao longo do tempo? Se isso daqui é constante e eu derivar em relação ao tempo, fica zero. Então, cuidado com esses conceitos, tá? Então, a equação geral da energia avaliada em regime permanente, ela pode ser simplificada dessa forma. Então, veja que ela começou a apresentar uma carinha aí um pouquinho mais palatável, tá? Um pouquinho mais simples, um pouquinho mais direta. Tá claro essas observações? Anotado, professor. Glória a Deus. Posso continuar? Alguém tem algum questionamento? Beleza. Por enquanto tá tranquilo. Tá. Não, daqui para frente é mais tranquilo ainda, tá? Não tem como ficar difícil isso não, gente. Então, eu vou pegar aqui a equação. Veja que eu retornei agora para aquele ponto onde avaliamos a mudança de energia interna para entalpia. Então, tá antes de fazer essa observação. Quando eu estou avaliando este ponto, eu posso falar que alguns dispositivos, eles são considerados como simples, né? Como que é um dispositivo simples? Eu tenho apenas uma entrada e apenas uma saída. Então, a taxa mássica que entra é igual à taxa mássica que sai. Quando eu faço isso e aplico o meu equacionamento para um processo adiabático, ou seja, que é igual a zero, e um processo isotérmico, o que é um processo isotérmico? Qual é a simplificação que a gente pode fazer aqui?
Isotérmico, professor, a temperatura não vai variar ao longo do... Concordo com você plenamente, a temperatura não varia, mas olhando a equação, o que é que eu posso simplificar? O U, variação da energia interna. eu não tenho variação de energia interna, então U na saída é igual a U na entrada. U no ponto 2 é igual a U no ponto 1. Então, se eu tiver um dispositivo simples, processo adiabático, isotérmico, em regime permanente, por exemplo, eu tenho esta expressão. Essa expressão aqui, lembram vocês ao quê? Já vimos essa expressão antes? Já sim. Parece Bernoulli. Então, é a equação de Bernoulli adicionando os termos de máquina de fluxo e dissipação viscosa. Então, observe, aquelas restrições que a gente fala, olha, Bernoulli só pode ser utilizado quando o regime permanente, isotérmico, desprezando os efeitos viscosos, aquela coisa toda. Por que a gente fala isso? Porque a equação de Bernoulli, ela pode ser deduzida através da equação geral da energia. E aplicando estas simplificações, a gente consegue chegar à equação de Bernoulli, e nesse caso aqui não é Bernoulli, né, exatamente, porque tem o trabalho de eixo e o trabalho viscoso aqui do cisalhamento. Então, a gente pode, igual nas aulas anteriores, né, avaliar estas grandezas em termos, por exemplo, de carga, né? Então, em função da altura. Então, estas equações também nós vamos utilizar bastante. Se vocês conseguirem identificar, ou se o problema que vocês estiverem trabalhando for adiabático e for isotérmico, em regime permanente, eu posso utilizar essa expressão. Agora, se eu estiver avaliando um problema em que eu tenho transferência de calor, eu tenho uma mudança das propriedades ao longo do tempo, o fluido seja incompressível e assim sucessivamente, então a gente tem que utilizar as equações nas formas mais completas, né? Principalmente essa daqui, ó. Tudo bem até aí? Tá claro para vocês? Sim, professor. Okay. Nossa expressãozinha. Aí observe o seguinte, isso inclusive os livros trazem dessa forma, tá? Quando estamos avaliando estas equações, eu posso ter uma bomba, onde o trabalho de eixo será positivo, ou eu tenho uma turbina, onde o trabalho de eixo é negativo. Alguns livros trabalham com esses dois termos na equação. O que é que eles fazem? Vou trazer vocês de volta aqui para o MathType. Ok. Então, eu tenho aquele termo WS lá, tá? Pontinho aqui em cima. Então, normalmente, os livros trazem, olha, WS pode ser desmembrado em WB menos WT. Então, WB é o trabalho realizado por uma bomba e o WT é o trabalho que uma turbina consegue remover, né, do fluido. Então, eu estou adicionando energia ou estou removendo energia. Normalmente, eu não gosto de trabalhar com essa notação de WB e WT, porque se a gente sabe qual é a máquina de fluxo, a gente já consegue definir quem é o valor de WS, se ele vai ser positivo ou negativo, tá? Mas, caso alguém tenha dificuldade, tá aqui o porquê, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês. Tudo bem, gente? Só para vocês saberem aí, tá? Dúvidas até aqui? Ainda não, professor. Se não teve até agora, não vai ter mais, não. Aí eu tenho a nossa expressão. Quando eu tenho essa expressão, eu posso utilizá-la, tá? Para determinar a perda de carga, determinar, por exemplo, qual é a carga da bomba, e assim sucessivamente. Vejo que até o momento, a gente ainda não aprendeu a computar esse HC. A gente consegue determinar HC se tiver todas as outras variáveis. Só que existem formas de determinar HC, tá? Existem aí correlações, existem expressões matemáticas para determinar ou estimar esse valor de HC. E é justamente isso que a gente vai fazer ao longo das próximas aulas. E aí,
uma figurinha que consegue explicitar o que a gente estudou na aula de hoje é essa daqui. Essa figura indica o seguinte, olha, o fluido que está entrando no meu volume de controle, ele traz uma determinada quantidade de energia. Essa energia pode ser avaliada na forma de pressão, energia cinética ou através das cotas, né? Variação de altura. E o fluido que está saindo, ele também carrega uma determinada quantidade de energia. Porque o fluido que sai do meu volume de controle, ele vai ter pressão, velocidade, uma outra altura, né? Se tiver variação de altura. Só que essa variação de energia no meu volume de controle, ela não se dá apenas pela entrada e saída do fluido. Eu posso ter, por exemplo, uma bomba adicionando energia. Eu posso ter uma turbina removendo energia. E eu posso ter as dissipações viscosas retirando energia. Então, esse HL aqui é as dissipações viscosas, tá? L é de loss, perda. Então, a energia que uma bomba fornece ao fluido, parte dela o fluido consegue aproveitar, outra parte ela não é aproveitada. É por isso que as bombas têm eficiência, né? Mesma coisa a turbina. O fluido envia uma determinada quantidade de energia para a turbina consegue transformar parte dessa energia em energia elétrica, por exemplo, mas outra parte também é perdida por conta da eficiência da turbina. Então, veja que o que a gente está quantificando é justamente este cenário. E aí, quando estamos trabalhando com a equação geral da energia, principalmente nessa última forma dela aqui, com algumas simplificações, eu preciso, em alguns momentos, utilizar um fator de correção. Este fator de correção, ele surge aqui junto à energia cinética. Então, tem um alfa vezes V2 ao quadrado sobre 2G. E aí eu pergunto a vocês, por que precisamos fazer estas correções? Qual foi uma simplificação que nós fizemos aqui ao longo do equacionamento matemático para que esta simplificação seja necessária? O que é que vocês... Que o regime é permanente? Não. A simplificação está ligada à velocidade. A viscosidade do fluido. Também não. A viscosidade está sendo computada aqui pela perda de carga. Pelo HC. Foi porque foi utilizada a velocidade média? Foi porque foi utilizada a velocidade média. Veja que aqui a gente está computando energia cinética. Se fosse para avaliar corretamente, vou até voltar no ponto que a gente fez a média, tá? Tá bem aqui, ó. Aqui. Esse ponto aqui, a gente utilizou velocidade média. Aí observe o seguinte, eu estou computando energia cinética. Então, vai existir um erro devido à utilização da velocidade média para computar energia cinética. Para computar de forma precisa a energia cinética do fluido na entrada, eu teria que saber a velocidade do fluido neste ponto, elevar ao quadrado e dividir por 2G. Neste ponto, elevar ao quadrado e dividir por 2G. Em todos os pontos aqui, eu teria que computar a energia cinética pontual e somar essas energias cinéticas. Vou mostrar para vocês isso aqui matematicamente, tá? Para vocês entenderem o porquê que uma coisa é diferente da outra e porquê que precisamos fazer esta correção. E aí vocês vão ver que as correções elas são bem simples de serem feitas, tá? Não tem nada demais, não. Vou botar aqui o símbolo de diferente para ficar bem claro. Veja que V1 mais V2 mais V3, vamos supor que a gente vai calcular a média, tá? Então a gente vai pegar isso daqui e dividir por N depois, dividir por um valor médio. Veja que para calcular a energia cinética, eu preciso elevar isso aqui ao quadrado. Então, a energia cinética média é a média dessas três velocidades elevada ao quadrado. Isso daqui é diferente de avaliar, por exemplo, V1 ao quadrado
mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado. Vocês conseguem enxergar essa mudança? Isso daqui é diferente disso, não é? Sim. E a gente fez uma aproximação dizendo que a gente vai utilizar a velocidade média. Então, essa aproximação da gente é que promove a necessidade de fazer ou de realizar a correção. Então, não se esqueçam desse detalhezinho, tá? E aí, como é que eu posso fazer essa correção? A gente não vai precisar calcular a velocidade em cada ponto, tá? Já existe na literatura quantificado ou tabelado esses fatores de correção. Então, para o caso do escoamento ser laminar, o fator de correção alfa, ele é de aproximadamente igual a 2, tá? No caso de escoamento turbulento, o alfa, ele está em torno de 1,05. E aí, se vocês olharem na prática, a maioria dos problemas, eles não utilizam o fator de correção para resolver. Por quê? Porque a maioria dos casos, a gente trabalha com escoamentos turbulentos. Então, o fator de correção, ele como é próximo de 1, ele pode ser negligenciado. Mas caso o escoamento seja laminar, o fator de correção, ele é necessário para que eu tenha uma precisão adequada no meu resultado. Aí, eu pergunto a vocês, o que é que leva o escoamento laminar ter um valor de alfa ou necessitar de uma correção maior do que um escoamento turbulento? Por que eu preciso corrigir mais o escoamento laminar do que um escoamento turbulento? Porque a velocidade no laminar é menor, professor. Não porque a velocidade é menor, mas porque no laminar eu vou ter uma variação de velocidade maior, eu vou ter um perfil de velocidade mais pronunciado do que no regime turbulento. Quando o escoamento é turbulento, quase todos os pontos eles estão à mesma velocidade. No regime laminar, a mudança de velocidade por conta da posição ela é mais significativa. Então, o erro associado ao processo de média ela é maior no escoamento laminar. Tá claro para vocês essa observação? Tá sim, professor. Ok. Entendido. Glória a Deus. Então, queria aí que a gente pudesse fazer essas duas atividadezinhas aqui ainda agora, tá? Só para vocês entenderem a aplicação dos problemas que nós estamos fazendo. Então, eu vou ler para vocês aqui, tá? Depois vou dar 5 minutinhos para resolver cada alternativa. Então, eu tenho uma usina hidrelétrica onde escoa 100 metros cúbicos de água de uma elevação de 120 metros até uma turbina. Então, a altura inicial é 120 metros e depois eu tenho a altura da turbina. Aí vocês têm que avaliar aí qual é o seu ponto de referência. Aí eu estou dizendo, olha, a perda de carga irreversível no sistema de tubulação até que chegue à turbina é de 35 metros. Quando eu falo esse perda de carga irreversível, é relacionada a qual termo do equacionamento? Seria a variação da energia interna, né? Não. Perda de carga está relacionada a qual termo? Ao H. Ao HC aqui, não é? A dissipação de energia por conta dos efeitos viscosos. Então, lembre-se disso. Aí está falando que a eficiência da turbina é de 80%, estime a potência elétrica gerada. A segunda, eu tenho uma tubulação e eu tenho água escoando no interior dessa tubulação em uma velocidade de 5 metros por segundo. E o diâmetro da tubulação é de 5 centímetros. Em torno dessa tubulação, foi colocado, por exemplo, resistências elétricas. Então, essa resistência elétrica, ela faz com que o fluido aumente de temperatura. Então, isso aqui é o princípio de funcionamento de um chuveiro, por exemplo. Então, eu quero quantificar qual é a temperatura na saída, sabendo que a temperatura de entrada é de 22 graus Celsius. E a potência fornecida por essas resistências elétricas é de 145 kW.
despreze as perdas durante o escoamento e considere a massa específica da água igual a 1.000 kg por metro cúbico e a capacidade calorífica como sendo de 41,85 joules por quilograma grau Celsius. Então, essas dois probleminhas, utilizando os equacionamentos que vimos na aula de hoje, não necessariamente só esse daqui, tá? Avalie o problema com cautela. Como é que a gente pode quantificar essas duas causas aí? Então, vocês têm aí 10 minutinhos para resolver essa atividade. Aí façam direitinho, tá? Que depois, para vocês fazerem a submissão lá no AVA, por favor. Vou fazer aqui com vocês, tá? Aí, espero que, conforme as dúvidas forem surgindo, vocês percam essa vergonha, essa timidez aí e façam os questionamentos, tá? Olha só. A dificuldade, talvez, nesse conteúdo, não seja exatamente os equacionamentos. Eu sei que, às vezes, pegar um equacionamento como este daqui, ele traga aí algum certo nervosismo, né? Alguma certa dificuldade. Mas vocês vão ver que se a gente conseguir interpretar certinho, vai ficar bem tranquila a resolução. Vou fazer a primeira questão aqui. Ele está falando que é uma usina hidrelétrica, eu tenho uma vazão de água, tá? Em uma usina hidrelétrica, por exemplo, o fluido, ele se encontra pressurizado ou eu tenho de um reservatório aberto para o outro reservatório aberto? Aberto. Acho que é aberto. Aberto. Então, se é aberto, a pressão no ponto 1 vale quanto? A pressão atmosférica. A pressão atmosférica. E a pressão no ponto 2, igualmente. Então, já posso fazer algumas observações na interpretação do problema. E eu sei que talvez a maioria de vocês não tenham feito essa interpretação, tá? É normal agora no início, mas a gente vai acabar se acostumando a fazê-las ao longo das aulas aí. Então, eu tenho que prestar atenção a esses detalhes. Então, vamos lá. Vou anotar aqui os dados que nos foram fornecidos, tá? Vazão volumétrica, 100 metros cúbicos por segundo. Z1, eu falei que era 120 metros. Z2 igual a 0. A elevação inicial até a turbina. Eu poderia colocar Z1 igual a 0 e a turbina menos 120. Não ia alterar em nada, tá? Mas eu considerei a turbina como o meu ponto de referência. Foi dito que a perda de carga irreversível é de 35 metros, então esse é o HC, e foi nos fornecido a eficiência da turbina. Pois bem. Aí, conforme o Edson estava avaliando, não foi dito que há variação de diâmetro. Então eu não preciso nem conhecer a velocidade. V1 é igual a V2. Como acabamos de discutir que, no caso de uma usina hidrelétrica, a água, né, no caso aqui, ela está no reservatório aberto antes e após a turbina, então as pressões no ponto 1 e 2 são iguais e, além disso, são iguais à pressão atmosférica. Então, eu posso simplificar o meu equacionamento. Então, veja, eu não tenho transferência de calor, o meu problema ocorre em regime permanente, então eu posso simplificar bastante aqui o equacionamento. Então, eu tenho V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2 mais P2 sobre ρg é igual a V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1 mais P1 ρg mais HS menos HC. Aqui eu já consigo simplificar bastante coisa. V1 é igual a V2, corta, corta. P1 é igual a P2, corta, corta. Então ficou Z2 é igual a Z1 mais HS menos HC. E aí, gente, pelo tamanho da equaçãozinha, a gente já sabe que o problema ele é simples de ser resolvido. Então, Z2 nós temos, Z1 nós temos, HS a gente precisa determinar e HC nos já foi dado também. Então, na hora que eu faço esses cálculos, eu determino que HS é igual a menos 85 metros. Faz sentido o valor de HS ser negativo? Faz porque é uma turbina, né? Aí ele tira energia do sistema. Exatamente. Então, cuidado com isso. O que eu mais vejo aí é a resolução de problema e vocês encontrarem, por exemplo,
a carga da bomba negativa. Não existe carga da bomba negativa, né? E nem forcem o resultado ficar positivo, pelo amor de Deus, tá? Então, aqui deu negativo, está condizente com o meu problema, é uma turbina. Então, agora basta calcular a potência, porque ele não está pedindo a carga da turbina, ele está pedindo a potência. Então, potência é multiplicar a carga pela gravidade pela vazão mássica. Então, vazão mássica é a vazão volumétrica vezes a massa específica, nesse caso a água. Podemos considerar, pelo menos inicialmente, né, que a massa específica é de 1.000 kg por metro cúbico. Fiz esse produto, eu tenho aqui a potência da turbina. Essa daqui é a potência elétrica gerada? Não, porque a turbina ela não consegue aproveitar 100% dessa potência, apenas 80%. Então, a potência elétrica gerada é a potência total vezes a eficiência. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? E aí? Ficou fácil agora, professor. É muito fácil, minha gente. Professor, Vamos deixa eu perguntar, o que aconteceu com a pressão P1 e P2? Os reservatórios, antes e após a turbina, no caso da usina hidrelétrica, eles são abertos para a atmosfera. P1 e P2 são iguais à pressão atmosférica. Então, P1 é igual a P2, cancela dos dois lados. Obrigado, professor. Nada. Alguém Professor, não dá para entendeu? repetir só a parte da potência só, da massa vezes a gravidade vezes o HS. Sim, aqui é análise dimensional. Aqui está em carga, está em unidade de metro. Potência é joule por segundo. Então, a gente precisa pegar e transformar essas unidades. Como é que faz a transformação? Multiplicando pela vazão mássica e pela gravidade. Lembra que na aula passada eu apresentei para vocês a equação de Bernoulli em função da pressão, em função da carga, em função de energia? Aqui é a mesma coisa. Tá aqui no slide, ó. Para vocês terem dúvida. Porque aqui também. Potência em função da carga. Certo? Ok. Alguém não entendeu alguma coisa, gente? Pergunta, por favor. Ok. Ô, professor, Oi. esse M seria a vazão mássica, SV? M é a vazão mássica. Cuidado que o V é a vazão volumétrica, né? Em metros cúbicos por segundo. Como é que eu posso transformar de vazão volumétrica para vazão mássica? Para aquela relação, né, que você mostrou agora. Multiplicando pela massa específica, não é? Vazão volumétrica para vazão mássica. Ah, sim. Aí, nesse caso, ele deu? É água, né? É a água, ele supôs, né? A da água mesmo. Uhum. Tá certo. Mais alguém não entendeu algum ponto? Não achem que as dúvidas de vocês são besteira, tá? Luiz, entendeu? Ô, professor, o HS não tinha dado negativo, né? Uhum. E aqui o resultado está positivo. Porque já é a potência gerada pela turbina, então a gente já sabe que está saindo do meu sistema. Ok, então. Então, quando É fala... o módulo de HS, né? Uhum, já sabe que está sendo removido. Ok, obrigado, professor. Nada. Natália, Maria, Lara. Tranquilo, professor. Ok. Então, vamos agora para a segunda questão. E vocês vão ver que, apesar do enunciado ser um pouquinho extenso, a resolução dela consegue ser ainda mais simples do que o dessa primeira questão. Aqui eu estou falando que tem água escoando e eu estou mudando a temperatura. Se tem mudança de temperatura, eu tenho calor, né? Eu estou transferindo calor para o meu sistema. Então, eu anotei aqui os dados, tá?
diâmetro, velocidade, temperatura de entrada, a taxa de calor que está sendo transferida, a massa específica, que no caso o CP também, que já foi fornecido aqui. Eu vou pegar o equacionamento referente a este problema. Eu tenho meu problema em regime permanente, então aquele termo que tem a derivada temporal ele desaparece. Aqui no problema foi dito a presença de uma máquina de fluxo. Tem uma bomba, uma turbina em funcionamento aqui? Não. Não. E além disso, ele falou, ó, despreze as perdas que ocorrem durante o escoamento. Quando ele fala isso, qual termo aqui é igual a zero? O HC. WC. O WC é igual a zero. Então, WS é zero porque não tem uma bomba nem turbina. O WC é zero porque eu desprezei as perdas que ocorrem durante o escoamento. Eu tenho mudança de velocidade? Não. Diâmetro constante. E também não foi dito aqui variação de altura. Então, as cotas Z1, Z na saída e Z na entrada, ou Z1 e Z2, também são constantes. Então, ficou Q é igual a massa vezes HS menos HE. Ou, colocando a massa em evidência, né? Já que a taxa mássica é igual, é uma entrada e uma saída, eu tenho essa expressão. Já foi fornecido para a gente o valor de quê? Eu consigo determinar a vazão mássica. Então, se eu tenho velocidade, tenho diâmetro, velocidade vezes a área, computada através do diâmetro, vezes a massa específica, eu tenho vazão mássica. A única coisa que eu preciso me importar aqui é HS menos HE. Então, determinei que o ΔH é igual a 14.769,58 joules por quilograma. Eu sei que ΔH é igual a CP vezes ΔT, né? Então, propriedade lá da termodinâmica também. Sei quanto vale o CP, consigo determinar a variação de temperatura. Então, esta expressão toda se resumiu a este termozinho aqui. Então, mais uma vez, se a gente conseguir interpretar os nossos problemas, as resoluções dos mesmos fica trivial, né? Fica muito simples. Dúvidas? Algo que não ficou Consigo claro? entender, professor. Consigo Oi? entender. Eu consigo entender. Que bom. Quem não conseguiu entender, por favor, se pronuncie aí. O senhor poderia voltar onde tem essa relação do Q igual a M, HS, HE? Aqui, aí tem uma expressão total. A gente discutiu, olha, eu não tenho máquina de fluxo, então a WS é igual a zero, corta. Aqui tem dito que despreze as perdas que ocorrem durante o escoamento, WC igual a zero, corta. Então ficou Q é igual, a gente acabou de avaliar, não tem mudança de diâmetro, então a velocidade em um ponto é igual à velocidade do outro, simplifica. Não tem mudança de altura, Z de um lado é igual a Z do outro, simplifica. Então, colocando a vazão mássica em evidência, Né? Sobrou da saída e da entrada, né?